Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Oi gente, meu nome é Augusto Valério, e eu sou professor de teologia bíblica e dou aulas há 23 anos. E o nosso objetivo aqui é apresentar um curso básico de teologia, Sabemos que existem estudantes, cristãos, ministros, enfim, pessoas interessadas em fazer um curso de teologia, só que devido à questão financeira ou problema que na sua região não existe qualquer opção relacionada a isso, então decidimos fazer algo básico, mas que pelo menos a pessoa tenha uma boa noção do que é teologia, Então esse curso de teologia ele será apresentado com 12 matérias teológicas, com o objetivo de dar uma noção do que é teologia, sua importância para o crescimento espiritual, intelectual e bíblico de todos os estudantes da Bíblia. Então dessas 12 matérias teológicas, 10 são de teologia sistemática, que seria teologia, cristologia, paracletologia, bibliologia, angelologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia. E 2 fazem parte da teologia exegética, que é homilética e hermenêutica. Pois bem, então vamos na primeira parte, o significado da teologia. Então a teologia ela é o estudo sistemático da religião e de Deus. E o que? Que busca compreender a natureza e as ações de Deus, bem como suas relações com o mundo e com a humanidade. A palavra teologia ela vem do grego, que significa estudo, conhecimento, ou seja, o estudo de Deus, Então a teologia estuda o seguinte sobre Deus: a sua personalidade, os seus atributos naturais e morais, sua existência, a sua eternidade, a sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua espiritualidade, sua imutabilidade, seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade, a trindade e tudo mais que a teologia pode nos revelar acerca de Deus. Embora não encontremos nas escrituras sagradas a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. E aí nós temos dentro da teologia, e ela pode ser dividida em várias áreas, tais como teologia bíblica, que estuda as escrituras sagradas e a revelação divina nelas contidas. Nós temos a teologia sistemática, que organiza e sistematiza as doutrinas cristãs. Temos também a teologia histórica, que estuda a história do pensamento teológico e a evolução das crenças religiosas ao longo do tempo. E também temos a teologia prática. A teologia prática ela trata da aplicação das doutrinas cristãs na vida cotidiana, entre outros. E aí vamos para o primeiro tópico, que seria a classificação da teologia. A teologia é envolvida com Deus, o homem e a religião, e por isso tem várias divisões. Então aqui apresentamos algumas dessas classificações da teologia. E é importante ressaltar que elas não são excludentes, podendo haver interseções e sobreposições entre elas. Então a teologia está classificada aqui em 7 grupos ou 7 ramos,
A teologia bíblica, que é a minha formação, né, é uma disciplina que estuda as escrituras com o objetivo de compreender a mensagem de Deus, né, o que ele queria transmitir através dos autores bíblicos. Ela se concentra em entender o contexto histórico e cultural dos livros bíblicos, além de examinar as diferentes doutrinas presentes nas escrituras. Esse ramo da teologia traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes, como, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, enfim, a teologia de grupos, né, como a teologia do Pentateuco, a teologia dos livros históricos e assim por diante. Um outro grupo que nós temos é a teologia dogmática. Ela estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como por exemplo a linha, né, a teologia calvinista, tem a visão luterana e outras, né? A teologia exegética, ela procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação, como no caso a hermenêutica sagrada. Sabemos que o Antigo Testamento, né, ele foi escrito em hebraico e aramaico, e depois, muitos anos depois, 72 judeus, né, conhecedores desses idiomas, né, eles fizeram a tradução, que a gente chama de Septuaginta, eles fizeram a tradução para o grego. Daí, o Antigo Testamento que nós tínhamos hebraico e aramaico para o grego. E por quê? Porque o grego era a língua universal ou a língua popular em um determinado momento, e isso seria interessante para quê? Para que pudesse ser expandido, né, ainda mais as escrituras, enfim, toda a Bíblia, né? Então tudo aquilo que nós tínhamos naquele período, a partir de você ter uma língua, um idioma universal, né, ou um idioma que fosse mais popular, né, o que nós temos em inglês nos dias de hoje, era o grego naquele período. Tá? Teologia histórica é uma disciplina que estuda a evolução do pensamento teológico ao longo da história da igreja. Então ela analisa as diferentes correntes teológicas que surgiram em cada época, bem como os principais teólogos e suas obras. Então esse ramo traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo, por exemplo, a história do cristianismo. Também temos a teologia pastoral. A teologia pastoral é uma disciplina que se concentra na formação de líderes religiosos, e aí capacitando-os para o exercício do ministério pastoral. Então aborda temas como aconselhamento, evangelismo, liderança, gestão de conflito, entre outros, né? E por fim nós temos também como penúltimo, né, a teologia prática, que é uma disciplina que busca aplicar os ensinamentos teológicos às questões práticas da vida cristã. Então ela se concentra em áreas como a pregação, o aconselhamento, a educação religiosa, a missão, enfim, entre outros, né? E por fim nós temos agora a teologia sistemática. Então ela busca organizar os ensinamentos bíblicos em temas específicos, tais como a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, enfim. E nesse ramo de estudo da teologia, os ensinos bíblicos referentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas autônomas, como, por exemplo, teologia, a doutrina de Deus; cristologia, a doutrina de Cristo; paracletologia, a doutrina do Espírito Santo; bibliologia, que é a doutrina da Bíblia; angelologia, doutrina dos anjos; antropologia, a doutrina do homem; hamartiologia, a doutrina do pecado; soteriologia, a doutrina da salvação; eclesiologia, que seria a doutrina da igreja; e por fim a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então todas as religiões no mundo, elas têm visões
relativas ao final dos tempos. Só que no cristianismo nós temos total foco na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, né? Mostrando que todos nós, uma vez salvos, viveremos em eternidade com o Senhor, vestindo um novo corpo, um corpo glorificado, isento de mácula, isento de pecado, isento de tudo aquilo que venha se deteriorar, né? Então, um corpo que possamos comparecer de forma direta junto ao nosso Deus. E a origem do termo teologia. O termo teologia tem origem grega e pode ser traduzido como estudo de Deus ou palavra sobre Deus. Então, esse uso desse termo remonta à antiguidade, onde os filósofos gregos usavam essa palavra para se referir ao estudo dos deuses da mitologia grega. No entanto, na tradição cristã, a palavra teologia ela adquiriu um significado mais específico, referindo-se a um estudo sistemático de Deus e da sua relação com as criaturas. Então, a teologia cristã tem suas raízes na teologia judaica e nos escritos do Antigo Testamento, mas também se desenvolveu a partir das contribuições dos filósofos gregos, principalmente Platão e Aristóteles, né? Muitos de nós que, exatamente no período de estudo escolar, né, no período do colégio, ouvimos falar principalmente sobre esses filósofos, né? Então, desde os primeiros séculos da era cristã, os teólogos cristãos têm se dedicado ao estudo e à reflexão sobre a natureza de Deus, a doutrina da criação, a pessoa e obra de Jesus Cristo, a natureza humana e a moralidade cristã. E qual é a importância da teologia, que é o item 3? A teologia ela tem uma grande importância para a vida cristã. Por quê? Porque ela oferece ferramentas para compreendermos as verdades fundamentais da fé cristã e aplicá-las em nossa vida. Então, se nós olharmos para um texto bíblico e se não conseguirmos aplicá-lo ao nosso dia a dia, é como se as escrituras elas estivessem mortas, apenas como se fossem histórias bonitas. Mas quando nós conseguimos fazer com que elas sejam aplicadas para os nossos dias, ela realmente acaba sendo luz, né, para os nossos caminhos, ela acaba nos direcionando no que fazer. E algumas das principais razões pelas quais a teologia se torna tão importante são compreender a Deus e a sua vontade. Então a teologia nos ajuda a compreender quem é Deus, o que Ele fez por nós e qual é a sua vontade para nossas vidas. Ela nos permite conhecer a Deus de maneira mais profunda e relacionarmos com Ele de maneira mais autêntica. Também, uma das finalidades é entender as Escrituras, né? Então, ela nos ajuda a entender as Escrituras de maneira mais profunda e consistente, permitindo que possamos aplicar seus ensinamentos em nossas vidas de maneira mais eficaz. E ela nos oferece uma base sólida para a nossa fé e prática. Também ela nos ajuda a combater heresias e falsas doutrinas. Então, ela nos ajuda a discernir as verdades fundamentais da fé cristã e a distinguir entre aquilo que está sendo falado, se é uma heresia, se aquilo não é bíblico, se tem um contexto bíblico, ou se simplesmente são falsas doutrinas que ameaçam distorcer a nossa compreensão da verdade. Então ela nos ajuda a defender a nossa fé de maneira consistente e bíblica. Também ela nos ajuda a guiar a prática cristã, né? Então podemos aplicar os ensinamentos bíblicos em nossas vidas e nos orientando também a prática cristã em diversas áreas, como a adoração, a oração, a evangelização, a ética, a moral. Também ela pode contribuir para o diálogo interreligioso e intercultural. Então a teologia pode contribuir para o diálogo, né? O qual nos permite compreender diferentes crenças e perspectivas religiosas com mais profundidade, mas acima de tudo respeito, né? E uma curiosidade, a teologia já foi classificada no passado como a rainha das matérias universitárias, né? Por pesquisar e estudar sobre o maior de todos os mistérios do universo, Deus.
e também, né, por ser um dos mais antigos cursos universitários da história. As primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos: teologia, filosofia e direito. Num passado recente, e com a secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica por sua associação com a religião e pelo fato de ir contra os argumentos e teorias científicas acerca do homem e do universo, como a teoria da evolução, né? A teoria do Big Bang, e tantas outras teorias, né? Então, eles previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado da pauta. Apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem sairá, né, da mente humana. E ele sempre será o assunto principal do mundo, né, porque tudo é regido, tudo tem a soberania dele, né? Então, os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência. Os teólogos estão cada vez mais se tornando fonte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. O próprio MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um curso de nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão e programas de debate nas rádios e também nas redes sociais, enfim, e nos demais meios de comunicação para responder questões de moralidade, ética e fé. Daí a necessidade de cada questão ter um mínimo conhecimento básico de teologia. Em resumo, a teologia ela é importante porque nos ajuda a conhecer e amar a Deus de maneira mais profunda, compreender as verdades fundamentais da fé cristã, aplicá-la em nossas vidas, né? E defender a nossa fé de maneira consistente e bíblica. E o item 4, que é o objetivo principal da teologia, né, que é conhecer e compreender a Deus de maneira mais profunda e relacionarmos com Ele de maneira mais autêntica. A teologia busca estudar as verdades fundamentais da fé cristã e aplicá-las em nosso cotidiano, né? Buscando compreender as Escrituras de maneira mais profunda e consistente. Também tem como objetivo combater heresias e falsas doutrinas, né, que distorcem a nossa compreensão da verdade. Enfim, então hoje qual é o nosso grande desafio? É fazer o homem entender o maior mistério do universo, que é Deus. Então a pergunta que Pilatos fez a Jesus é uma pergunta que não se cala. O que é a verdade? Né? Então tantos filósofos como teólogos tentam explicar Deus. Para o filósofo grego Platão, ele é o começo, meio e fim de todas as coisas. É a metade ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito. É o começo de toda a verdade. É a fonte de toda lei e justiça. É a origem de toda ordem e beleza, especialmente a causa de todo bem. Então, essa descrição, né, foi aceita por muitos teólogos. E já dizia o profeta Isaías: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías também cita, né, essa citação foi em 45, capítulo 45, ele também cita no capítulo 57. O próprio Deus dá a definição de si mesmo, dizendo: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Aqui Deus revela a sua transcendência e a sua imanência. Ele é um Deus que transcende a tudo e está acima de tudo. Porém, é um Deus o qual está bem perto da sua criação e mora também dentro do coração das pessoas contritas. Em resumo,
o objetivo da teologia é conhecer e amar a Deus, compreender as verdades fundamentais da fé cristã e aplicá-las em nossa vida, defender a nossa fé de maneira consistente e bíblica e contribuir para o diálogo e a prática cristã em diversas áreas da vida. E falando sobre a existência de Deus, que é o item 5, né? Então existem diversas teorias e argumentos que buscam explicar a existência de Deus. Então a existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la, né? Então a Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é importantíssimo a gente observar que essas teorias existentes, e cada uma delas segue um princípio, segue uma visão. Nós temos a teoria criacionista, né? E essa teoria defende que Deus é o criador do universo e de todas as coisas que nele existem. Segundo essa teoria, a complexidade, a ordem do universo e da vida são evidências da existência de um criador inteligente. Então a própria Bíblia nos relata aqui, né, que a maneira como a própria natureza se expressa, né, a existência da natureza por si só, ela acaba refletindo, mostrando, né, falando de forma silenciosa, né, mas apresentando para todos nós a existência desse soberano ser, né, que é o nosso Deus. E aí é exatamente a parte com a qual nós cremos, né? Existe também a teoria do desígnio inteligente. Então ela se baseia na ideia de que a complexidade, a ordem do universo e da vida requerem um criador inteligente. No entanto, os defensores dessa teoria argumentam que a existência de Deus ela pode ser provada pela observação da natureza e dos padrões de complexidade e ordem que nela existem. Também temos a teoria do argumento ontológico. Essa teoria argumenta que a existência de Deus é necessária para que ele possa ser considerado o ser mais perfeito, né? Ou seja, a ideia de Deus como um ser perfeito exige a sua existência. A teoria também da contingência. Essa teoria parte da ideia de que todo efeito tem uma causa e que o universo é um efeito. A partir disso, argumenta-se que deve existir uma causa primeira que não foi causada por outra coisa e que essa causa primeira é Deus. Temos também a teoria do argumento moral, e ela argumenta ou defende que a existência de valores morais, objetivos e universais exigem a existência de um fundamento moral transcendente que é Deus. E aí temos a questão do ateísmo, né, que define hoje como um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. E aí seria algo como o acaso? Tudo que existe, todos os mistérios do universo seriam um acaso? Eu passei a existir do nada, as plantas, os rios, os mares, o céu. Então acaba ficando, né, algo realmente complexo. Então, nós observamos que o ateísmo ele acaba se tornando até difícil para você ter uma própria base, né? Temos o politeísmo, que é conhecido como o culto de muitos deuses, algo muito comum, né, principalmente no Antigo Testamento por algumas outras nações, né? Todas as outras nações, com exceção de Israel, eram politeístas. Então muitos deuses eles estavam associados à ideia de que os deuses específicos para determinadas áreas e muitos deuses de muito poder. Por isso que nós temos ao longo da Bíblia um Deus único, invisível, contrastando exatamente com o pensamento deles. Mas aquele Deus único, sozinho, né, absoluto naquele momento, era o Deus que detinha todo o poder, e o próprio Egito, né, lá no livro de Êxodo, pôde entender isso. E aquela prova, né, de poder, de soberania de Deus acabou, né, sendo propagado ao longo de todos os outros povos, né? Então fez
nós tivemos algo assim, interessantíssimo ao longo desse período. O panteísmo, que é proveniente de duas palavras gregas que significam tudo é Deus. Então é o sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza e o identifica como universo, árvores, pedras, terra, água e etc. Então, algumas pessoas já têm um ponto de vista relacionado a isso, né? Mas começa a identificar que tudo é Deus, a natureza nas árvores, a natureza, pedras, terra, enfim. E esquece realmente de quem foi o Criador, né? O deísmo, que admite que há um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus abandonou o mundo e entregou para ser governado pelas leis naturais. Talvez essa seja uma questão pouco conhecida, mas ela existe, né? Então a Bíblia condena totalmente essa teoria, dizendo que o Senhor governa todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Enfim, Deus está no controle de todo o universo. E nós temos o agnosticismo. Esse vocábulo, né, proveniente de um termo grego, ele tem um sentido de não conhecer. Então esse sistema de ensino tem como objetivo negar a capacidade humana de conhecer a Deus. Então a mente finita não pode alcançar o infinito, afirma o agnóstico. E a Bíblia ela refuta totalmente essa teoria, né? Porque ela nos diz exatamente o contrário, como Oséias 6,3, né? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. E o monoteísmo é a crença que existe um só Deus que criou todas as coisas e sustenta pela sua palavra todo o universo. Então o monoteísmo é o oposto do politeísmo, né, e defende o culto verdadeiro de adoração a um só Deus. Então o monoteísmo é defendido pelo judaísmo e pelas duas maiores religiões do planeta, cristianismo e islamismo. Então a Bíblia ela prega claramente essa doutrina, dizendo: porém para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, né? E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Os atributos de Deus que nós temos agora no item 6, né? Então são características essenciais permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito de seu ser. Então seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para classificar os atributos de Deus. E aí, separar em dois grupos principais: os atributos naturais e os atributos morais. Então os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência, um espírito infinito e racional. Os morais são aqueles atributos adicionais que lhe pertencem como um espírito infinito e justo. Então vamos falar os 5 atributos naturais de Deus, né? Então, eternidade. Deus existe desde sempre e existirá para sempre, sem princípio nem fim. O homem tem muita dificuldade para entender a eternidade de Deus, porque para o homem ele foi criado dentro de um contexto onde teve um início, e ele entende que tudo que ele vê tem um início e tem um fim. Então, algo para que ele consiga ter a compreensão de que sempre tudo existiu é difícil. Mas quando nós lemos a Bíblia e foi criado, né, sol, terra, enfim, tudo aquilo, e aí fez-se o primeiro dia. O primeiro dia é o quê? Para Deus? Não, para o homem, para todo esse sistema ao qual Deus criou como sendo o homem, né, algo de mais essencial, né, de mais sublime, né,
a perfeita ou a maior criação de Deus, né, relacionando à questão, né, que é o ápice, né, que é a criação do homem. Imutabilidade, Deus não muda, nem em sua natureza, nem em seus atributos. Então a imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno. Deus está acima de possibilidade de mudanças e variações. Nós temos de uma maneira muito clara, quando nós falamos que Deus é verdade, que Deus é justiça, então não conseguiríamos jamais observar, ouvir de Deus uma mentira ou algo que fosse injusto, porque Ele, em todas as suas propriedades, Ele exatamente age dessa forma. Nós temos também a questão da onisciência, né? Que Deus sabe tudo que há para ser conhecido, tanto no presente quanto no futuro. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus e sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Enfim, a onipotência, Deus é todo poderoso e pode fazer tudo o que é possível, então o seu poder não tem limite, né? E quem poderia freá-lo? Ninguém. Então a onipotência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus, né? Também temos a questão da onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus ou sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é algo conhecido. A gente consegue perceber que nós não temos outros seres, né, que conseguiriam fazer isso, né? Quando a gente observa até o próprio livro de Jó, logo no seu primeiro capítulo, o que é falado? De onde tu vem? Estava rodeando a terra. Deus, na realidade, ele não precisa disso, porque ele está presente em todo o universo, em todos os lugares. Daí, esse atributo dele da onipresença. E aí vamos falar um pouquinho dos 9 atributos morais de Deus, que é a santidade. Então Deus é absolutamente puro e separado do mal. Então ele é fonte de toda a bondade e justiça. Então a santidade de Deus é esse atributo mais exaltado e destacado. Por isso que nós não podemos comparecer de forma direta perante Deus, porque nós temos o pecado original, nós temos as nossas imperfeições. E fatalmente nós seremos o que? Fulminados. Né? Quando nós falamos do fogo consumidor, Deus é um fogo consumidor do pecado, mas nós já temos o pecado original existente em cada um de nós, né? Sobre a questão da retidão, a retidão de Deus ela é a imposição de leis e exigências retas, poder ser chamadas de santidade legislativa. Então, nesse atributo nós vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Justiça, Deus é justo e age de acordo com seus padrões de moralidade. Então ele pune o mal e recompensa o bem. Por isso que todo cristão ele deve ser sempre com um propósito de estar realizando aquilo que Deus quer e que seja do agrado dele, o que? Fazer as coisas boas, aquilo que realmente vem agradar a Deus. Mesmo que de uma forma circunstancial, aquilo não venha te trazer um benefício, mas de toda forma o próprio Deus, que tudo vê, ele sabe que mais à frente, né, todo aquele quadro pode ser mudado, porque Deus é um Deus justo. O amor, Deus é amoroso, né, e se preocupa com todas as suas criaturas. Ele é a fonte de amor e de compaixão. Então o amor é o atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses de suas criaturas, né? Então o cristianismo é realmente a única religião que exibe o ser supremo como amor. Então nós sabemos que deuses pagãos do passado, né, alguns odiosos e outros que demonstravam raiva, né, mas Deus não é assim, muito pelo contrário. Deus é o que? Um Deus de misericórdia. Então Deus é misericordioso e perdoa os pecados daqueles que se arrependem e pedem perdão. Então ele é a fonte de graça e de salvação, né? Também nós temos a graça.
Então a graça de Deus é seu favor não merecido, contrário ao merecimento, né? Então nós temos a graça de Deus não porque nós merecemos, mas pelo seu amor incondicional, ele nos proporciona isso, né? Então, fidelidade, né? É um Deus que é fiel e cumpre as suas promessas. Ele é a fonte de confiança e de esperança também. Bondade, Deus é bom e age em benefício das suas criaturas, né? Ele é a fonte da bondade e da generosidade. A verdade, Deus é um Deus verdadeiro e não pode mentir. Ele é a fonte da verdade, né, e da sabedoria. E para o último item, que é o item 7, que é a Santíssima Trindade, né, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. E afirma que Deus é uma única substância divina, mas existente em 3 pessoas distintas, que são o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas é completamente divina, coeterna e coigual com as outras duas. E juntas elas formam a divindade. Então a doutrina, né, da Trindade é baseada em várias passagens da Bíblia, que sugerem que Deus é composto dessas 3 pessoas distintas. Então no batismo de Jesus, né, podemos observar o que? As 3 pessoas divinas em ação. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu que proclama: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E nós temos outras passagens bíblicas também, como, né, em Gênesis 1, né, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também temos em Mateus 28, 19, onde ele instrui os seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade é importante porque ela nos ajuda a entender a natureza de Deus como um Deus amoroso e relacional. Isso é, um Deus que se relaciona, né? Então, ela também é importante porque nos ajuda a entender a identidade e a missão de Jesus como Filho de Deus e como nosso Salvador, bem como a identidade e a obra do Espírito Santo, como aquele que nos guia e nos capacita o quê? Para vivermos uma vida santa. Também a Trindade ela é um mistério profundo que não pode ser totalmente compreendido pela mente humana. Por isso é importante abordá-la com humildade e respeito, reconhecendo que a nossa compreensão é limitada e que, em última instância, devemos confiar na revelação divina da Bíblia, né? Então, a doutrina da Trindade ela existe para descrever a plenitude da divindade que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus nos eventos narrados no Antigo e Novo Testamento. Então, desde a criação, nós observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Na criação do homem, façamos o homem à imagem e semelhança. Na confusão das línguas, né, desçamos e confundamos. Enfim, na visão de Isaías, quando do seu chamado, né, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então, tudo isso vai nos mostrando que, claramente, a própria visão da Santíssima Trindade, né, criando claramente nisso. Enfim, então, só para concluir, em João 17,3, o Senhor Jesus Cristo nos deu o resumo de toda a teologia cristã, dizendo: e a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Bem, aqui nós tivemos a primeira aula, um total de 12, tentando apresentar o mais básico, ou pelo menos que vocês tivessem uma breve noção da teologia, né? Então, separado em 12 aulas, né? E essa primeira foi a teologia, que é a doutrina de Deus. Então, na próxima semana nós abordaremos, né, a segunda aula, e nessas 12 aulas nós acreditamos que vocês terão uma boa visão da teologia, né? Não totalmente completa, mas pelo menos vocês terão uma visão simples e básica da teologia. Espero que tenham gostado
dê um like, assine o canal, se inscrevam, né, para que possamos estar sempre trazendo novidade e que outras pessoas sejam alcançadas, né, que quanto mais pessoas inscritas, mais o vídeo ele se expande, né, e o YouTube ele consegue sugerir para outros cristãos que também têm necessidade de ter esse conhecimento teológico para que venham lá, tá bom? Então, até a semana que vem, gente, e um grande abraço, fiquem com Deus.